Olá, pessoal! Vamos falar sobre a população mundial? E o que é a população mundial? A população mundial é o conjunto de pessoas do mundo. E como saber? Como que a gente vai fazer para saber quantas pessoas vivem no mundo? Vocês sabiam que existem países que são mais populosos do que outros? Ou seja, existem países que mora muita gente, que a população é muito grande, que tem um número elevado de pessoas. E existem países onde tem menos pessoas. Existem países mais ricos, existem países mais pobres, existem países maiores, existem países menores, né? E as pessoas vivem nos países. Cada pedacinho aqui do nosso planeta, né? Mostrado aqui no globo terrestre, cada pedacinho desse coloridinho é um país. E dentro deste país, destes países, moram pessoas, vivem pessoas. E existem países que têm mais pessoas, e aí a gente chama de países mais populosos, e existem países onde moram menos pessoas, que a gente chama de países menos populosos. O Brasil, que é o nosso país, é um país bem populoso. Vamos ver a lista dos países mais populosos do mundo. Em 10º lugar, os 10 países mais populosos do mundo. Não é que no mundo só tenha 10 países, tem muito mais países. Só que aqui, essa lista só contempla 10 países, né? Os 10 mais populosos. O 10º país mais populoso é o México, aí com 127, mais de 127 milhões de habitantes. O nosso país se encontra aqui, ó, no 6º lugar. No Brasil, tem mais de 211 milhões de habitantes. Aí, primeiro e segundo lugar de países que são mais populosos, no segundo lugar está a Índia, com 1 bilhão, você não escutou errado, 1 bilhão 366 milhões 417 mil 756 habitantes. É muita gente, né? 1 bilhão, mais de 1 bilhão de pessoas. E na China tem mais gente ainda. Lá na China tem mais de 1 bilhão de habitantes. Tem 1 bilhão 433 milhões 783 mil 692 habitantes. Para organizar toda essa população, todo esse povo que vive no mundo, né? Como é que faz? Porque quem mora no Brasil, os governantes do Brasil, eles são responsáveis pelos brasileiros. Quem mora nos Estados Unidos são responsáveis pelos americanos. Quem mora no México, né? Os governantes do México os governantes do México são responsáveis pelo México. Os governantes da África do Sul são responsáveis pela África do Sul. Então, criou-se no século passado uma entidade. Essa entidade recebeu o nome de ONU. A ONU é a abreviação de Organização, O de Organização, das Nações, N de Nações, U de Unidas, das Nações Unidas. A ONU, ela funciona como se fosse um diretor de escola. Cada país, a gente vai fazer de conta que cada país é uma sala de aula. E a ONU é o diretor da escola. O diretor da escola, ele é responsável por fazer com que a escola ande bem, é responsável por fazer com que quando tem briga no intervalo entre aluno de uma sala e de outra sala, quem vai fazer a intervenção é a diretora da escola. Ela vai chegar nos alunos e vai chamar os dois alunos para conversar e tentar compreender por que eles estão brigando. Com os adultos acontece a mesma coisa. Os governantes dos países, às vezes, eles se desentendem, né? Como aconteceu há pouco tempo atrás com a Rússia e a Ucrânia. Os dois países se desentenderam, os governantes dos dois países se desentenderam e eles entraram em guerra. Então, o principal objetivo das Nações Unidas é fazer com que
as pessoas do mundo, elas não entrem nesse conflito que vai gerar a guerra. Então, é evitar a guerra, é manter a paz mundial, é fazer com que as nações mais ricas possam ajudar no que for preciso as nações mais pobres, os países mais pobres. Na época da pandemia, por exemplo, o uso da vacina por todos os países, tinha países muito pobres, países que não tinham condições de comprar a vacina. Então a ONU, ela fez a intervenção para que os países mais ricos pudessem doar vacinas para os países mais pobres, né? E assim acontece em outras situações aí que acontece na história dos países. Então, a ONU é como se fosse um diretor da escola que vai organizar, vai coletar dados. Então, toda a contagem de pessoas do mundo, né, quem faz são os próprios países. Então, no Brasil, por exemplo, existe um órgão chamado IBGE. Este órgão, ele faz uma pesquisa de 10 em 10 anos para saber quantas pessoas tem no nosso país. Esses dados, né, eles são passados para a Organização das Nações Unidas, não só do Brasil, mas de todos os outros países, do Brasil, do México, dos Estados Unidos, da Índia, de todos os países do mundo. Os dados são levados para a ONU e aí, a partir, não só dados de quantas pessoas tem no país, mas de pessoas que estão desempregadas, de casos de doenças, casos de pandemia, casos de pessoas que precisam de ajuda. Então, todos esses casos mais graves, eles são levados ao plenário da ONU. Aqui a professora trouxe a imagem para vocês de um plenário, né? As pessoas estão na ONU, né? No prédio, né, que funciona a ONU, elas estão lá debatendo algum assunto e é assim que funciona. Elas debatem, ouvem, né, e aí elas vão dando as ideias para que evitem-se as guerras, para que as pessoas possam viver em harmonia, para que as pessoas possam ter condições de vida melhor, condições de saúde, condições de educação, condições de alimentação. Tudo isso é discutido na ONU. A ONU é formada por 193 países. Seguindo aqui, a ONU ela faz esse estudo, né, do crescimento da população mundial. E segundo a ONU, a população mundial ela cresce em torno de 83 milhões de pessoas por ano. Esse é um dado bem importante. E no ano de 2023, nós temos a população do mundo, é uma população de 8 bilhões de pessoas, né? Mais ou menos 8 bilhões de pessoas, de habitantes. A taxa de natalidade é quem controla a quantidade de pessoas que nascem em determinado lugar. Essa taxa de natalidade ela é feita a cada 1.000 habitantes, né? E é feita uma vez por ano. Com tanta gente vivendo no planeta Terra, as pessoas, os governantes, o pessoal que trabalha lá na ONU, todas as pessoas do mundo têm muitas preocupações. E algumas preocupações, elas são comuns a todas as pessoas, porque todas as pessoas precisam dessas condições aqui para sobreviver. Que condições são essas? Precisa de alimento. Todas as pessoas precisam de alimento para sobreviver. Com muitas pessoas juntas, é preciso pensar em como vai ser produzido, né? Como que vai produzir tanto alimento para tanta gente, para tantas pessoas. Então, essa é uma preocupação. A alimentação, os alimentos, a produção dos alimentos. Uma segunda preocupação, tão importante quanto a produção de alimentos,
é o cuidado com o meio ambiente. Porque, afinal de contas, se a gente não cuida do meio ambiente, a gente não vai ter nem alimentos, né? Se a gente desmata, polui os rios, então a gente não chega nem nos alimentos, não vai ter água, não vai ter nada. Então, precisa que as pessoas sejam cuidadosas com o meio ambiente. Todas as pessoas de todos os países, porque o planeta Terra, ele não pertence somente a nós, somente aos brasileiros ou somente a qualquer outro país do mundo. O planeta Terra pertence a todos os países do mundo, a todos esses 8 bilhões de pessoas que estão no nosso planeta. E estas pessoas, é claro que não todas as 8 bilhões de pessoas, né? Porque dentro desses 8 bilhões de pessoas existem aquelas crianças, existem as pessoas que ainda são crianças, como vocês, e existem as pessoas que já são idosas. Aí, toda essa população adulta, né, que está aí entre esses 8 bilhões de pessoas, precisam trabalhar para sobreviver, para poder comprar alimentos, para poder sustentar e suprir as necessidades dos seus familiares. Então, 3 fatores importantíssimos para que as pessoas possam viver bem no planeta Terra. São os alimentos, o meio ambiente e o trabalho. Então, alimento, cuidado com o meio ambiente e o trabalho. Todas as pessoas que moram no planeta Terra precisam ter essa preocupação. Os governantes precisam ter essa preocupação e nós, né, que somos a população, precisamos também ter a preocupação com relação a esses 3 aspectos. Aqui eu trouxe para vocês a população, a estimativa da população do mundo entre os anos de 2020 e 2100. Então, em 2020, que nós já passamos, que foi há 3 anos atrás, a população mundial era de 7 bilhões e 800 milhões de habitantes. No ano de 2030, a população vai crescer, né? Porque nós não chegamos em 2030 ainda, nós estamos em 2023. E eu já disse a vocês que no ano de 2023, a população do mundo alcançou o número de 8 bilhões de habitantes. No ano de 2030, que falta ainda 7 anos para que a gente chegue lá, a estimativa é de que a população chegue a 8 bilhões e 500 milhões de habitantes. No ano de 2050, a estimativa é que a população chegue a 9 bilhões e 700 milhões de habitantes. Em 2100, é estimado que o mundo terá nada mais, nada menos do que 10 bilhões e 800 milhões de habitantes. Por ser muita gente, é preciso que os governantes, é preciso que as pessoas, que cuidam aí, os diretores dessa grande escola que é o planeta Terra, é preciso que as pessoas estejam muito preocupadas e fazendo de tudo para que as pessoas não entrem em conflito, não sejam violentas umas com as outras, não pratiquem a violência, para que não tenha guerra entre os países, para que não tenha guerra entre as nações, para que todas as pessoas possam viver bem, para que as nações mais ricas possam ajudar as nações mais pobres, para que todas as pessoas possam conviver em harmonia. E essa foi a nossa aula de hoje.